Olá, Ricardo Cusiol, trazendo conteúdo que te ajuda a ter mais sucesso nos seus projetos com polímeros de engenharia. Algumas vezes nós temos que produzir peças um pouco diferentes do que o usual. Peças como essa aqui, por exemplo. Uma peça oca é um duto de ar que você tem que ter uma entrada e uma saída para transportar ar dentro do motor automotivo. Esse daqui é um outro exemplo, uma peça que é um pouco mais complexa, você vê que é uma peça já tridimensional, ela tem curvas para todos os lados, uma peça oca também. E esse daqui é um outro exemplo de peça tridimensional oca que a gente de vez em quando tem que produzir. A dúvida é, qual é o processo que eu utilizo para gerar esse tipo de componente? A gente pode ter algumas alternativas. Você pode produzir essas peças por um processo de injeção especial, como os processos de injeção assistidos por gás ou por água. Você pode produzir essas peças por um processo de injeção simples e depois produzir duas metades e depois soldar essas duas metades fazendo uma peça oca. É o caso dessa peça aqui. Você tem duas metades, a parte de cima e a parte de baixo, e depois você solda nessa linha, fazendo então uma peça oca. Os processos de injeção assistidos, injeção assistida por gás, injeção assistida por água, apesar de já bem disseminados e bem controlados, eles são processos complexos e muitas vezes, para o tipo de peça que a gente está buscando produzir, eles podem ser um pouco superdimensionados. O processo de injeção onde você molda duas metades e depois solda, ele tem algumas vantagens, que são as vantagens de você poder ter uma série de componentes integrados, porém ele exige um processo secundário de solda. Existe um outro tipo de processo, um terceiro tipo de processo, que é o processo de sopro tridimensional, processo de sopro 3D, que eu quero apresentar para você hoje e que te permite fabricar peças como essa daqui, uma peça oca, um duto de ar, por exemplo, ou qualquer outro tipo de componente que você queira, tridimensional, ele tem curvas para todos os lados e te permite então produzir peças como essa daqui. Vamos lá? Processo de sopro 3D. Tá aí alguns exemplos de peças que você pode produzir. Lembrando a você que se você quiser baixar essa apresentação, o PDF dessa apresentação, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo e você se cadastra na minha lista VIP. Lembra que se você está se cadastrando agora na minha lista VIP, você vai receber um e-mail de confirmação. Você precisa entrar no e-mail e clicar no link lá para efetivar o seu cadastro. E com isso você vai ter acesso a esse PDF. Se você já está cadastrado na minha lista VIP, basta clicar no botão que está embaixo desse vídeo, deixar seu e-mail para eu saber que é um assunto do seu interesse e você também vai ter acesso a essa apresentação. Ok? Bom, então você está vendo aí alguns exemplos de peças, fora essas que eu já mostrei para você. Tá? Vamos falar um pouco sobre o processo de sopro 3D. Primeiro, é importante a gente comentar a respeito do processo básico de sopro. O que é o processo básico de sopro para você poder entender do que a gente está falando. Então, o processo de sopro básico, ele visa estrudar uma mangueira, ou parison, que a gente chama, uma mangueira reta. Essa mangueira vai ser fechada por um molde e vai ser soprado ar lá dentro e formar uma peça oca. Vou passar o vídeo novamente aqui para você poder dar uma olhada. Tá aí. Você produz então uma mangueira ou um parison, um molde se fecha sobre essa mangueira, sopra-se ar lá dentro, você tem sempre, isso é importante, você tem sempre uma perda nesse processo, a parte superior e a parte inferior da peça ela é sempre descartada, é um refúgio do processo natural do processo de sopro, mas você depois tem o componente moldado numa peça oca, uma garrafa, um componente qualquer. Vamos dar alguns exemplos de peças que você pode produzir por esse processo. Peças do nosso dia a dia, então, como essas que você está vendo, garrafas, bombonas, todos esses tipos, todas essas peças ocas dos mais diversos tamanhos, embalagens normalmente, que você pode produzir pelo processo de sopro convencional. Você pode produzir peças como essa, bem complexas também pelo processo de sopro, inclusive pelo processo de sopro convencional. Qual que é o problema de produzir peças como essa que você está vendo aí na tela, como essa que eu estou te mostrando aqui, pelo processo de sopro convencional? Eu espero que você consiga imaginar qual que é o problema, mas se não, eu te mostro agora.
O problema é que aquela perda natural que você tem no processo, ela é muito maior, uma vez que você tem uma peça tridimensional e por causa das curvas dessa peça, como você fabrica uma mangueira reta, um Parison reto, para você gerar essas curvas, você acaba gerando uma perda de material bastante excessiva. Normalmente, para um processo de sopro bem controlado, um processo de sopro convencional e um processo de sopro 3D que eu vou mostrar para você, não mais do que 20 a 30% de perda é gerada nas aparas, nas partes superior e inferior da peça. Num processo como esse que você está vendo aí, onde você usa um processo de sopro convencional para fabricar uma peça tridimensional, a sua perda pode ser até maior do que a peça que você está produzindo. Sem falar de outras coisas, como por exemplo, essa área de solda que eu estou mostrando para você aqui, ó. Essa área de solda, ela tem um contorno ao longo de toda a peça, que é exatamente a parte onde o molde se fecha para poder formar a geometria tridimensional da peça. Essa área de solda é um ponto de maior fragilidade da sua peça e se ela for sofrer pressão interna, é um ponto onde ela pode vir a falhar. Então, esse tipo de processo convencional para a produção de peças como essa daqui, ele tem as suas limitações e por isso foram desenvolvidos os processos de sopro especiais que a gente chama. O primeiro processo de sopro especial que eu vou mostrar para você é o processo de manipulação do Parison, manipulação dessa mangueira que a gente produz. Ela ainda é uma mangueira reta, mas de alguma forma, com o uso de um robô, com o uso de um molde móvel, de um cabeçote de extrusão móvel, você vai depositando o Parison na geometria desse molde. Eu vou mostrar um vídeo para você agora de como isso funciona. Daí o robô pega a mangueira reta que foi produzida, o Parison, e aí ele vai depositar, ele está depositando agora, ó, você percebe a mangueira sendo depositada no molde com geometria tridimensional. Aí agora você vai ver o molde com o Parison, com a mangueira já depositada. Você percebe que ainda não está soprado, o molde se fecha então, e aí vai ter o sopro lá dentro. Uma vez concluído o sopro, o molde se abre e agora você percebe que a peça já está formada com todos os detalhes aqui, né, as convolutas, todos os detalhes de moldagem dessa peça já estão prontos e é uma peça tridimensional, como você pode ver. Okay? Qual que é o problema desse tipo de processo em particular? Esse tipo de processo, à medida que o Parison ele fica muito tempo exposto ao ar atmosférico, ele está perdendo calor. E à medida que o robô deposita esse Parison no molde, ele também troca calor mais rapidamente de um lado do que do outro. Porque aquele lado que ficou em contato com o molde está perdendo calor mais do que o lado que está exposto à atmosfera. Você viu a hora que o molde foi se movendo para poder fazer o fechamento? Aquilo lá está causando congelamento de um lado do Parison mais do que do outro. E aí os problemas que você pode ter com esses. Comparado com o que você deseja, que é a parte de baixo, que é uma parede bastante uniforme, você vai ter uma parede como essa de cima, como isso daqui, ó. Tá? Você vai ter diferença de espessura de parede, não por um problema de controle de processo, mas porque o Parison ele se solidificou mais de um lado do que do outro, ele tem a tendência de estirar mais de um lado do que do outro. Outras coisas que podem acontecer são essas daqui, uma má aparência superficial, exatamente pelo fato do material ter solidificado mais de um lado do que do outro, ele não consegue copiar a superfície, a textura do molde, ou se for um molde mais brilhante, ele não consegue copiar, e mesmo as convolutas ele tem muita dificuldade de preencher, uma vez que o material já está mais cristalizado. Qual que é a alternativa que existe? É o sopro 3D por sucção, que eu vou mostrar para você agora. Nesse tipo de processo, você tem a cavidade do molde e você aplica vácuo nessa cavidade. Você tem uma bomba de vácuo aqui embaixo, aplica vácuo na cavidade e à medida que você produz o Parison, produz a mangueira nesse molde que ele permanece fechado, o vácuo vai puxando essa mangueira a percorrer todo o caminho de dentro do molde. Você então fecha a parte superior e a parte inferior e uma agulha faz o sopro da peça acontecer pela parte de cima. E aí você tem a peça tridimensional, formada sem a necessidade daquela grande rebarba que a gente viu anteriormente. A única coisa que você perde nesse tipo de processo
são as duas partes, superior e inferior da peça, onde são feitos os fechamentos. Como eu disse, esse tipo de perda gera aí entre 20% e 30% num processo bem regulado. Eu vou mostrar agora um vídeo comparando os dois processos, o processo convencional e o processo tridimensional, para você ter uma noção um pouco melhor. Olha lá, esse aqui é o processo 2D convencional, para você produzir um tipo de peça simples, que não tem muita rebarba, tá aí o exemplo, peça saindo do molde. Você vê que é uma peça simples, ela não é uma peça que tem muitas curvas. Agora, o molde fechado, aplica então um lubrificante, o vácuo vai puxando o parizão por dentro, fecha a parte de cima, ocorre o sopro, quando o molde se abre, a peça está pronta. Aí você vê a peça já acabada e as duas partes, superior e inferior, que são as únicas perdas que você tem nesse processo. Okay? Então você tem aí então uma peça tridimensional produzida pelo processo de sopro. Para garantir nesse processo que você tenha uma uniformidade de espessura, mesmo com paredes que variam de um diâmetro relativamente pequeno para um diâmetro bastante grande, para você garantir a uniformidade de espessura nas curvas dessa peça, existe um sistema na matriz de extrusão dessa máquina, que é esse que você está vendo. Ele se move para você jogar material para o lado que você quer. Então, nesse caso aqui, quando você tem mais material desse lado aqui do que desse lado, você tem uma possibilidade de estirar mais esse lado e ter uma espessura uniforme ao longo de toda a peça, com esse tipo de sistema que você está vendo no vídeo agora. Uma outra possibilidade que você tem com esse processo é de fabricar peças com segmentos rígidos e segmentos flexíveis. Você pode unir um processo de sopro 3D com um processo de sopro sequencial, onde você tem uma coextrusão de material e você vai dosando então material rígido e material flexível para ter flexibilidade aonde você precisa que a peça seja flexível e ter rigidez aonde você precisa que a peça seja rígida. Com esse tipo de processo, você consegue então ter uma junção de peças rígidas e flexíveis, tridimensionais, com rigidez aonde você quer, flexibilidade aonde você precisa e com um mínimo de perdas no seu processo. Eu espero que você tenha gostado desse tipo de processo de peças plásticas, peças de engenharia principalmente. Se você quer baixar o PDF, lembrando, se cadastra na minha lista VIP, clica no link que está na descrição desse vídeo. Lembra de curtir a minha página no Facebook, o meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. Me conta como esse conteúdo te ajudou a ter mais ideias, a ter mais sucesso para os seus projetos com polímeros de engenharia, para o seu dia a dia. Eu vou ficar muito curioso para saber a sua história. Me conta também outros assuntos que são do seu interesse para que eu possa preparar vídeos e artigos que vão te ajudar no seu dia a dia. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!